Sim. Pronto. Então, mais uma vez, eu agradeço, tá, a oportunidade da apresentação, né? Lesões em pele, realmente, assim, é algo que me agrada muito, é algo, assim, que eu trabalho no meu dia a dia. Eu sou parte da Comissão de Cuidados com a Pele do Hospital Universitário de Sergipe, e essa temática, né, está bem presente diante do contexto que a gente está vivendo, tá? Então, vamos começar aqui. Então, só, né, situando no que todo mundo já sabe, né, que a gente está vivendo uma pandemia, o Covid está aí, ela tem uma taxa relativamente alta de transmissão, de morbidade, de mortalidade, e que por isso, né, a gente tem esse mapa aí expandido da infecção, o que ocasionou a superlotação, né, de casos, de atendimentos nas diversas instituições, inclusive instituições foram criadas, né, como os hospitais de campanha, para poder absorver essa demanda. E aí, com isso, veio a preocupação do que, ora, estamos à frente de uma doença altamente contagiosa. Logo, a gente tem que despender algum tipo de proteção também para quem está lidando com esse tipo de paciente. E aí a recomendação internacional, né, é que, no mínimo, o profissional que lide com caso suspeito ou confirmado de COVID, ele lance mão desse tipo de EPI, do escudo facial, do óculos de proteção, do gorro cirúrgico, do respirador, né, N95, a PFF2, as luvas cirúrgicas e o avental impermeável. A grande questão é que, por utilizar por um período maior do que a gente estava acostumado, né, diante de tantos casos e diante da gravidade, da alta infectividade da doença, esses EPIs acabaram se voltando contra a pele do trabalhador. Então, pela funcionalidade dele estar atrelada a uma ótima vedação, e essa vedação necessariamente fazer uma pressão sobre a área corporal de quem usa, né, isso acaba culminando no que a gente chama de uma lesão por pressão. Então, a lesão por pressão pelo uso do EPI, ela tem como somatória as forças de pressão, as forças de cisalhamento, a duração do uso desse EPI, a própria alteração da umidade do microclima. Então, quando você coloca uma máscara, você acaba alterando o microclima da região em que você usa aquele EPI, né? Fica mais abafada, as glândulas subdoríparas, elas ficam mais obstruídas, e a própria tolerância tecidual do indivíduo. Então, tudo isso somado acaba culminando ao aparecimento das lesões por pressão. E a gente sabe que vai variar, né, principalmente com a tolerância do tecido, né, do indivíduo, como a duração em que ele acaba utilizando esse EPI. E aí veio a grande questão, né, que a gente está discutindo aqui hoje. O que fazer para prevenir esse tipo de lesão no trabalhador, né? Então, assim, os principais órgãos consultivos na temática, né, na parte de lesão por pressão, eles se juntaram, fizeram uma consultoria e elaboraram um documento em que ele apresenta 8 declarações. Vejam que, assim, em nenhum momento eles ousaram utilizar o nome resolução ou recomendação. Por quê? Porque eles partem do princípio que, para ser uma resolução ou uma recomendação, eles têm que ter um certo nível de evidência. Então, eles estão partindo de declarações sugerindo boas práticas para que essa lesão não aconteça, tá? Então, esse documento elaborado, ele apresenta 8 declarações importantes. Porém, a primeira coisa que eles colocam lá estampado na cara dessa declaração é que nenhuma medida de prevenção pode superar a eficiência do EPI. Ou seja, nada que você utilize para proteger sua pele pode prejudicar a vedação e o propósito maior de proteção desse equipamento, tá? Então, isso é algo que a gente tem que ter bem claro,
Por quê? Porque qualquer substância ou equipamento ou cobertura que eu coloque e que faça uma interface, né, intermediária entre o EPI e entre a pele do trabalhador, o que, que vai acontecer? Eu posso estar prejudicando e favorecendo a contaminação do trabalhador. Então, esse trabalhador vai ficar mais exposto. E não é isso que a gente quer, né? Frente a uma doença tão infectocontagiosa e com um alto grau de mortalidade e morbidade. Então, assim, eles deixam também bem claro que não há uma evidência ainda, né, para garantir que essas práticas elas possam ser utilizadas de forma segura frente à penetração viral, né, e que, assim, as medidas sejam utilizadas com cautela, tá? Sempre prezando pela boa vedação do EPI. Então, assim, na primeira declaração, cujo objetivo é diminuir a fricção e a pressão, eles recomendam, como força de evidência baixa, ou seja, que ainda necessita de vários estudos, o uso de protetores cutâneos, principalmente os protetores com acrilato, silicone, que possam promover uma leve uma hidratação prévia na pele, né, e que possa promover tipo que uma película protetora naquela região aplicada, tá? Na declaração número 2, ele deixa claro para que não seja utilizado nenhum tipo de produto oleoso. Os produtos oleosos eles acabam alterando o microclima local e favorecem a força de deslizamento, né? Então, o EPI ele acaba cisalhando com mais facilidade sobre a pele de quem usa. Então, eles contraindicam o uso de vaselina ou óleo mineral ou óleo de girassol sobre a área de aplicação. A gente vê como uma prática comum, né? Os profissionais pegando o óleo de girassol e aplicando nas áreas de maior contato, principalmente com a N95. Então, eles não recomendam isso. Além de que eles fizeram uma nota, né, baseada na OSHA, que é a Associação Internacional de Segurança do Trabalhador, né, que a vaselina ela é potencialmente inflamável, especialmente na presença de oxigênio. Então, quando a gente está lidando no ambiente hospitalar, em que há o alto consumo de oxigênio, também isso acaba se tornando perigoso, tá? Na declaração número 3, ela fala sobre o uso de curativos profiláticos finos sobre as máscaras de respirador. Ora, seria o uso de tiras de curativos de hidrocoloide extra fino, né, na região de contato direto com a máscara N95. Por que que ele frisa que essa cobertura tem que ter essa espessura fina, para que não atrapalhe a vedação? Mesmo assim, ele ressalva, né, que esse tipo de curativo ele pode sim acabar prejudicando, né, a vedação da máscara e que por isso essa prática necessita de maiores estudos para que a recomendação ela garanta que não haja realmente penetração de micro-organismo, tá? Fala ainda que no momento da retirada desse curativo, o indivíduo, né, o trabalhador, ele retire de forma que ele não provoque aerolização. Então, a retirada ela deve ser devagar, atraumática, tá? De forma que não gere aerosóis. Lembrando que ele estava lá, né? No momento ele estava na linha de frente ali, diretamente com o vírus, então se ele tira de qualquer jeito, ele pode aerolizar e acabar contaminando o meio em que ele faz a retirada desse curativo. Outra coisa também que eles deixam claro é que não colocar sobreposição de curativo também para não atrapalhar a vedação. A declaração número 4, né, ela fala que se os profissionais, após pesar o risco e o benefício e consultar as políticas institucionais, usar diluente, curativos profiláticos, desculpe, para prevenir lesões por pressão ou proteger áreas já lesadas. O seguinte devem tomar precauções para reduzir risco de infecção por Covid. Ou seja, essa declaração diz respeito àqueles pacientes que já possuem algum tipo de lesão e que tem que trabalhar, tá? Então, eles falam que essas lesões elas devem ser protegidas, tá? Mais uma vez, com curativos finos,
tá? E que não deve haver o empilhamento, como eu falei na outra declaração anterior. Além disso, eles contraindicam o uso de qualquer tipo de pomada ou gel que facilite novamente o deslize e prejudique a manutenção da máscara no lugar dela adequado. Né? Aqui é uma sugestão de um documento brasileiro, tá? Em relação à proteção de áreas específicas, principalmente em relação à N95, que é a que causa mais lesão, e a Face Shield, né? Então, eles sugerem que placas de hidrocolloides cortadas, né, de forma específica para cada trabalhador sejam aplicadas nessas áreas para garantir uma proteção, né, durante o uso do EPI. Na declaração número 5, ele fala da descompressão, ele fala na necessidade do trabalhador de, a cada 15 minutos, num período de 2 horas, fazer uma leve de descompressão, principalmente na região dos elásticos e da própria máscara. Para quê? Para aliviar a área de contato, né, de maiores pressões, principalmente na asa do nariz. Tá? Lembrando que essa descompressão tem que ser com luva, né? Depois tem que fazer a higiene das mãos adequadamente. Na declaração número 6, eles acabam frisando que a máscara cirúrgica ela também pode ocasionar lesão, né? E que por isso, se houver necessidade, se houver uma fragilidade, o trabalhador também pode lançar mão das recomendações anteriores nas outras declarações. Na declaração número 7, é frisado que todas as abrasões e todas as lesões, elas devem ser protegidas e hidratadas, tá? De preferência serem utilizado algum tipo de selante líquido, por exemplo, aqueles selantes tipo creme de barreira, spray de barreira, principalmente os que contêm cianoacrilatos, né? Que vão formar aquela película protetora e que vão favorecer o processo de cicatrização, tá? Ou ainda o próprio curativo oclusivo extra fino. Mais uma vez, para não comprometer a vedação. Então, assim, gente, todas essas declarações até aqui, né, elas falam na manutenção da pele basicamente hidratada, com produtos específicos, tá? Principalmente os protetores cutâneos. Então, vocês vejam que em hora nenhuma eu falei em hidratante, isso é uma discussão até na questão da fixação do próprio material hidratante em relação ao vírus na pele. Eles estão estudando muito isso para poder dar essa resposta que a gente anseia, né? E a própria alimentação, os fatores intrínsecos do próprio trabalhador que vai contribuir na tolerância tecidual frente ao aparecimento ou não desse tipo de lesão, tá? Então, assim, eu deixo essa mensagem, né, que é na pele que a gente traduz um universo de sensações e na cicatriz que a gente ilustra as memórias mais vívidas, tá? Aqui são algumas referências. E assim, por experiência própria, aqui estou eu, né, na linha de frente ano passado. E assim, eu fiz questão de registrar essa foto, porque essa foto aqui foi um período de 2 a 3 horinhas e já foi capaz, assim, eu lembro que eu saí com uma lesão na asa do nariz e ficou bem marcada, assim, essa região do zigomático, da orelha. E aí esse foi o primeiro dia que eu entrei, né, na unidade COVID. E aí eu tive até que tratar depois uma lesão, mesmo me protegendo, a gente acaba fazendo essa lesão porque a pressão realmente ela é intensa, né? Aquele ferrinho que tem que garantir a vedação, ele pressiona demais, principalmente quem tem assim o nariz com a protuberância, né? Que nem o meu, a gente acaba lesionando muito fácil, a pele é muito fininha, não tem subcutâneo, e aí a gente acaba lesionando, tá? É isso. Ô, Gleice, muito obrigada. Eu acho que as informações foram assim, muito interessantes. A gente imagina, não é? Por exemplo,